Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta dentro desta terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos e irmãs, antes de começar a reflexão, quero só te lembrar de um detalhe que talvez você ainda não sabe. Nós temos agora o Instagram oficial aqui do canal. Siga lá, @joselucas.galdino, que tem muitas novidades para você. A primeira leitura se encontra lá na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10b até o 16, que diz assim: Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus. Por isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Amados irmãos e irmãs, dentro dessa carta de São Paulo aos Coríntios, agora dentro do capítulo 2, nós vamos sempre perceber essa guerra de Paulo com uma visão muito equivocada que se tinha permeada naquele tempo, né? Nós estávamos dentro de uma dinâmica de tempo em que o próprio Paulo estava lutando contra muitas ideologias, podemos dizer assim, que estavam permeando aquela sociedade. Que ideologias eram estas, José Lucas? Te respondo agora, tá certo? Muitas e muitas vezes as pessoas naquele tempo achavam que a intelectualidade, que o conhecimento pelo conhecimento e coisas do gênero, elas é quem salvavam as pessoas, eram elas quem libertavam as pessoas, eram elas que geravam felicidade, vida nova e por aí vai. Inclusive essa é uma visão que muita gente tem ainda hoje, né? Por exemplo, eu como professor sei que a educação transforma o mundo, isso não deixa de ser uma mentira, mas eu sei que a verdadeira transformação acontece pela graça de Deus. Quando nós começamos a dizer que apenas o conhecimento intelectivo transforma, tem alguma coisa bem equivocada para nós que somos cristãos. E aí Paulo vai trabalhar um pouco sobre isso dentro desse contexto da primeira leitura. Por isso que ele vai começar a falar, por exemplo, aqui no versículo 11, o seguinte: Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Por quê? A compreensão que se tinha naquele momento é que a vida do homem, ela estava justamente por causa de um certo sopro que se tinha, né, que é esse espírito que todo mundo tinha ali dentro. E aí se costumava chamar de espírito de Deus e espírito do homem, né? Existe essa dualidade ali existente naquele momento. Então Paulo começa a dizer, olha, quem conhece o que se passa no interior do homem é o seu próprio espírito, é aquilo que está dentro dele, é o seu interior. A mesma coisa em relação a Deus. E aí ele vai e faz aquele trocadilho, né? Nós não recebemos o espírito do mundo, no sentido de nós não recebemos aquilo que rege o mundo, aquilo que rege o pecado, aquilo que rege o orgulho, a vaidade, o egoísmo, as mazelas que a gente percebe na sociedade. Mas nós recebemos o Espírito que vem de Deus, aquele que sonda o coração de Deus, aquele que conhece os desígnios do coração de Deus. Nesse contexto que Paulo está colocando para a gente. E aí ele vai inclusive dizer, para que uma vez que se recebe esse Espírito, para que comece de fato a conhecer os dons da graça que Deus mesmo concede. Não é o nosso foco hoje falar sobre essa dinâmica dos dons, mas talvez você já deve saber um pouco sobre isso. A comunidade de Coríntios tinha muito problema em relação aos dons, né? Muita gente com muito dom, mas que um ficava batendo literalmente de frente ao outro. Então isso era algo extremamente delicado, né? Continuando aqui, vai dizer assim, desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. Qual é a ideia?
Naquele tempo, dentro da dinâmica helenista, né, que era assim que a gente usa a expressão para chamar a cultura que estava em vigor naquele momento, eles tinham sempre uma crença de uma sabedoria que vinha de novo pela intelectualidade. Então Paulo quer contrapor que a sabedoria que vem de Deus, ela está muito além da sabedoria dos homens. Está muito além do que o homem acha que é certo, muito além daquilo que o homem acha que gera vida. Aquilo que vem do coração de Deus é que gera vida. E aí ele vai dizer que até o que eles ensinam não é com sua própria palavra, não é do seu próprio jeito, mas é do que vem do coração de Deus. Isso é muito sugestivo para a gente hoje. Como às vezes dói, eu estava refletindo isso hoje um pouco à tarde, quantas e quantas vezes a gente vê na internet, até um dia desse eu vi um anúncio, vendendo sermões, pregações prontas, 600 pregações prontas na internet, e o povo comprando, e o povo, é muito legal, não sei o quê. Gente, a gente não compra coisa pronta. A gente não compra uma pregação da palavra de Deus pronta. A palavra já está em nossa mão. Eu preciso buscar o auxílio que vem do alto para me auxiliar a pregar. E quantas pessoas fazem isso, né? Elas assistem, decoram, rabiscam, repetindo o que outros falam, jargões que outros falam, só para receberem aplausos em suas falas. É o contrário do que Paulo falou aqui. Mas aí depois ele vai falar um pouco ainda sobre essa realidade do homem psíquico, né, que fica no nível de suas capacidades naturais, aquele que só pensa que ele não aceita o que é do Espírito de Deus. Mas ele não é capaz, inclusive, de se abrir ao Espírito. Mas aquele que é um homem espiritual, ele, na verdade, é alguém diferente. Então, o nosso desejo do nosso coração precisa sermos homens e mulheres espirituais. E o segredo para ser assim só tem um. Buscar a cada dia mais uma vida de oração. Uma vida que se assemelhe a Jesus Cristo. Se nós queremos ser homens e mulheres do Espírito, a gente precisa olhar para Cristo, porque Ele é um homem, por excelência, espiritual. O que Jesus faria nessa situação? O que Jesus pensaria? Eu gosto tanto daquela canção, né? Uma canção tão básica, tão cantada quando a gente é criança, e parece que a gente fica adulto, a gente não canta mais ela, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, e por aí vai. Eu preciso amar como Jesus amaria nessa situação. Jesus amaria especialmente os mais necessitados, então preciso amar ainda mais aquele que necessita. Eu preciso pensar como ele pensou, eu preciso viver como ele viveu, eu preciso sorrir como Jesus sorria, e por aí vai. Esse é o nosso chamado, imitar Jesus. Isso é o resumo da vida de alguém que é espiritual. Não comece a colocar muita firula na cabeça, porque é o básico. Precisamos apenas do nosso bendito feijão com arroz na vida espiritual. Se fizermos o feijão com arroz bem feito, a gente vai chegar ao céu completamente. Espero que você tenha gostado desta reflexão. Te aguardo daqui a pouquinho aqui no canal para a reflexão do Evangelho, tá bom? Até lá!